Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de personas. Na aula passada, nós entendemos um pouco do processo de entrevistar um usuário, tá? Nesta aula, a gente vai trabalhar um pouco com a criação de personas, tá? Personas são pessoas fictícias que criamos para ajudar em nosso processo de conhecer os usuários. Então, quando a gente projeta marcas, produtos, trabalha com algum serviço, a gente não só está trabalhando com a criação de um produto ou serviço, mas mais que isso, estamos nos comunicando com um grupo de pessoas. É muito difícil que a gente consiga pensar em algo que seja destinado a um único indivíduo. Tá? Então a persona, são pessoas fictícias, né, que criamos para ajudar em nosso processo de conhecer os usuários. Né? E através das pesquisas que nós conhecemos qual tipo de persona nós vamos criar. Então uma persona, galera, é uma ficha de descrição fictícia, porém realista, de usuários típicos do produto. A descrição de uma persona ela deve ser completa, incluindo detalhes ali sobre as necessidades, preocupações e objetivos da persona, bem como informações básicas como idade, sexo, comportamento e ocupação. Gênero também, né? Elementos demográficos, onde mora, tá? Em qual região mora, às vezes até o bairro é importante. Esse foco em um pequeno conjunto de indivíduos, ele fomenta o que para a gente? A empatia, que na minha opinião, gente, é a base da experiência do usuário. Né? Quando nós temos ali empatia com o próximo, se eu pudesse definir a experiência do usuário em poucas palavras ou em uma, eu conseguiria definir com empatia. Se eu tenho empatia pelo próximo, se eu consigo entender o usuário, né, se eu consigo entender um grupo específico de usuários, então muito provavelmente eu vou conseguir caminhar de uma maneira muito positiva com o meu produto ou com o meu serviço. Tá? Então, assim, as personas, além de fomentar a empatia, elas trabalham muitas vezes com usuários específicos para os quais estamos projetando. E ela nos ajuda a romper com a tentativa de projetar para todos. E aí vocês podem falar, mas espera aí, anteriormente você disse que é muito difícil, né, projetar para um indivíduo. Mas a persona, como a gente vai entender um pouquinho mais para frente, ela não representa uma pessoa, mas ela representa o todo. Então, a partir das pesquisas que nós conseguimos, que nós fizemos, né? Então, nós conseguimos ali criar uma, duas, né? Personas ali, às vezes uma persona principal, uma secundária. Então, uma persona não precisa documentar todos os aspectos da vida do indivíduo imaginário. Ela deve se concentrar nas características que impactam o que está sendo projetado. Organizações produzem várias personas para cobrir diversos aspectos e dimensões de sua atuação, com uma ou duas delas identificadas como as principais. Você também pode trabalhar com o que nós chamamos de personas secundárias. Só um ponto, quando eu falo aqui que produzem várias personas, é porque eu estou trabalhando com diversos projetos. Se eu estou trabalhando com um projeto, eu tenho um conjunto de personas. Se eu estou trabalhando com um segundo projeto. Então, qual que é o ideal das personas? Qual a quantidade ideal? Não existe uma quantidade ideal, mas o que eu posso dizer para vocês é que se eu amplio muito a quantidade de personas, eu começo a perder o foco. Então, geralmente eu trabalho com duas personas. Em alguns casos, você pode acrescentar uma terceira persona, tá? Mas não é tão comum você passar ali de duas, três personas, tá bom? Um outro ponto importante, pessoal, é definir a diferença entre persona e público-alvo. Tá? A persona ela é a definição de um cliente real e ideal de forma mais humanizada. O público-alvo ele é uma definição mais ampla do público que se interessa pelo seu produto. A persona ela faz referência a um personagem específico. O público-alvo não, ele não se refere a alguém específico, ele se refere a um todo. A persona ela vai abordar detalhes pertinentes dos seus hábitos ou comportamento, enquanto que o público-alvo ele não aborda esses hábitos, ele não vai fazer um detalhamento do cliente específico. Quer ver como que vai ficar muito claro agora? Eu vou fazer aqui uma leitura do público-alvo. Então, o meu público-alvo são mulheres entre 18 e 35 anos de idade, classes A e B, solteiras com nível superior, cursando ou completo, interessadas em assuntos de saúde e fitness.
neste ponto, eu estou pegando um público-alvo. Agora, eu vou trabalhar com uma persona. Marília tem 31 anos, é formada em publicidade e autônoma. Ela é solteira, tem uma rotina de trabalho intensa e gosta muito de viajar e de se divertir. Está conectada nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Tem uma vida agitada e pouco tempo para relaxar e cuidar de sua saúde. Ela quer equilibrar melhor sua vida pessoal e profissional, dando mais atenção à sua saúde física e mental. Então, se vocês perceberem, há uma grande diferença entre persona e público-alvo, tá bom? A persona, o público-alvo, eu não estou juntando, né, condensando numa persona só, tá? É diferente. O público-alvo eu tenho ali um público específico, tá bom? Bom, além disso, como que eu vou criar uma boa persona? Então, eu preciso não idealizar comportamentos ou desejos. Eu preciso ajudar a definir as bases daquela persona. Eu preciso entender o contexto em que o produto será usado, as necessidades daquele produto. Tá? E é muito importante que para uma persona eu tenha um relatório de dados demográficos, um relatório de dados comportamentais, eu consigo entender preferências, desejos, comportamentos e hábitos. Quando uma entrevista com um determinado usuário é bem feita, eu consigo estabelecer isso. Então eu entrevistei ali 10 usuários. Desses 10 usuários, eu tenho ali 8 usuários, eles gostam de passear no parque. Então isso é um ponto importante que vai ali fazer com que eu inclua na minha persona. Por exemplo, eu vou falar aqui do André, um homem de 32 anos. Né? Ele é administrador, ele é um gerente com pós-graduação e gosta de passear com seu cachorro, gosta de cozinhar, tomar uma cerveja com os amigos. Então ele procura se alimentar de forma saudável, mas não consegue sempre. Aí ele mora lá em Contagem, Minas Gerais, com a esposa e dá prioridade a viver perto do trabalho. Ele tem ali um salário de cerca de R$ 6.000 por mês. Então esse é o André. Tá? Então eu trouxe algumas informações sobre o André. O André é um homem heterossexual, cisgênero, negro, de 32 anos. Então eu consegui montar um escopo do André. Tá? O André não existe. Ele é baseado em usuários reais, mas não pode se prender a uma única pessoa real, porque ele não existe, ele é a junção de outras pessoas. O André, ele representa usuários reais. Ele é uma síntese das expectativas, comportamentos, dificuldades e soluções esperadas. Tá? Portanto, pessoal, a persona ele é um atalho mental. Por quê? Porque ela vai ajudar a ilustrar argumentos e realizar exercícios de imaginação e projeção para que a gente consiga desenvolver da melhor maneira possível ali o nosso produto e serviço. Tá? Então a persona André, ela não é somente o André, ela é a Maria do Carmo, ela é a Fernanda, ela é o Miguel e tantos outros usuários. Tá? Então a persona ela é fictícia e ela representa um conjunto de pessoas ali. Tá? Como eu disse anteriormente, personas demais podem gerar um pouco de ruído e confusão. Então tomem cuidado em relação a isso. Beleza, gente? Então é muito importante ali o desenvolvimento da persona, tá bom? Então, só para a gente finalizar, nós temos uma persona que a gente pode chamar de primária, ou seja, o foco principal do projeto. A gente pode ter uma persona secundária, que ela é importante, mas ela não é central. E muitas vezes a gente trabalha com o que a gente chama de antipersona, que não é o público-alvo, ali é uma persona mais negativa, um pouco mais incomum trabalhar, mas é possível também. E um erro comum, tá? Alguns erros aqui que a gente pode falar sobre as personas, tá? Criar personas com base em estereótipos, sem pesquisa, isso pode levar a erros. Colocar informação demais ou informação que não seja relevante. Então, se passear com o cachorro no parque é uma informação relevante para aquele produto, você deve utilizar. Se não, deixa para lá, tá? E não usar a persona nas decisões do projeto, tá? Ou seja, não adianta nada você criar uma persona, imprimir a persona e nunca mais olhar para essa persona, tá bom? Então é extremamente importante ali.
Tá? E o que uma persona deve conter? Vai depender muito do objetivo, mas geralmente inclui uma descrição, o nome, a foto, tá? Idade, profissão, algumas citações, ou seja, as frases reais que vocês conseguiram pegar durante as entrevistas, né? Os objetivos, ou seja, o que essa persona quer alcançar usando o produto, frustrações, dificuldades, comportamentos, hábitos, nível de familiaridade tecnológica, tudo isso é muito importante. Beleza, gente? Bom, acho que eu já falei o suficiente aqui, né? Então a gente tem agora um básico sobre o que é persona e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre mapa de empatia. Beleza, pessoal? Então até a próxima e tchau, tchau.